Bonsoir, la paix du Seigneur Jésus-Christ à tous. Boa noite, com a paz do Senhor a todos. Heureux de vous avoir retrouvés, Feliz de reencontrá-los, comme tous les vendredis soirs à 19h. como todas as sextas-feiras, às 19 horas. Nous sommes là pour parler de notre Dieu, Nós estamos aqui para falar do nosso Deus de la grandeur de Dieu, e a grandeza de à Deus. tel point Dieu agit dans notre vie. A tal ponto como Deus age em nossas vidas. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, mon ami, meu amigo, tu es le bienvenu. você é bem-vindo. Nous sommes sur le plateau d'émission Nós Renaissance estamos no programa Emissão Renascer pour parler de Dieu, para falar de Deus, de notre vie. de nossas vidas. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? O que Deus quer de nós. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour O nous? que Deus preparou para nós. De quelle manière nous devons marcher Qual forma devemos pour andar atteindre para atingir l'objectif o objetivo que Dieu a préparé pour nous? que Deus preparou para nós. Mais avant d'aller plus loin, Mas antes de tudo, nous allons remercier le nós Seigneur vamos agradecer ao pour Senhor ce moment por esse qu'il momento nous a donné de passer que Ele ensemble nos deu de passarmos juntos dans sa présence. em Sua presença. Prie avec moi. Ore conosco. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je te remercie mon Dieu, eu te agradeço pour tout ce que tu as fait pour nous por tudo que fizeste por nós jusqu'au jour d'aujourd'hui. até o dia de hoje. Merci Seigneur Te agradeço, de Senhor, nous avoir permis de permitir d'être aujourd'hui de estar hoje réunis en ton nom. reunidos em Teu nome. Et comme ta parole a dit, E como diz a Tua où palavra, il y a 2 ou 3 personnes onde estiver duas ou três réunies en ton nom, reunidas em Teu tu nome, te fais présent. Tu te farias Et presente. j'ai la certitude, mon E Dieu, eu tenho a certeza, que meu Deus, Seigneur Jésus, que Senhor Jesus, tu es ici avec Tu nous. estás aqui conosco. Merci pour tout. Obrigada por tudo. Parle avec nous Fale à conosco travers ta parole. através da Tua palavra. Enseigne-nous Ensina-nos à comprendre a et entender mettre en e pratique colocar em prática ta parole. a Tua Au palavra nom de no Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos. Aujourd'hui, Hoje nous avons un thème, nós temos título, je vais tema. dire encore spécial, Eu vou dizer especial, comme tous les vendredis. como todas as sextas. On a toujours des thèmes spéciaux. Sempre temos tema especial. Tu vas dire, mais mon frère, Você vai ser mais meu irmão? tous les vendredis, tu dis qu'on a un thème spécial. Toda sexta tu diz que a gente tem tema Mais especial. oui, quand on parle de Dieu, Mas sim, quando a gente fala de Deus, c'est toujours spécial. mon sempre especial. Amen. Amém? Dieu a quelque chose pour nous. Deus, ele tem algo para nós hoje. Le thème d'aujourd'hui O tema de hoje est é Qui suis-je? quem sou? Qui suis-je? Quem sou? Qui vous êtes? Quem você é? Est-ce que des fois, Será que às vezes ça vous arrive acontece de vous poser ces questions? que fazeste essa pergunta? Qui suis-je? Quem sou? À un moment donné dans notre vie. No momento de nossas Et on vidas, s'arrête. a gente para On dit, mais e a gente diz: qui suis-je? mas quem sou eu? Qui suis-je? Quem sou eu? Mon ami, Amigo, je t'invite eu quero convidar de lire avec moi de ler comigo dans le livre de Romains, no livro de le Romanos, chapitre 8, capítulo 8, versets 29 et 30.
verso 29 ao 30 e 30. Allons voir ce que la Bible nous parle. Vejamos o que a Bíblia diz. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, Aos que predestinou, il les a aussi appelés. ele os chamou, Et ce qu'il a appelés, e aos que chamou, il les a aussi eles justifiés. também os justificou. Et ce qu'il a justifiés, E aos que justificou, il les a aussi glorifiés. também os glorificou. Amen. Amém. Je vais demander à la sœur de lire le deux versets totalement en portugais. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Alors, Então, ici, aqui, ce que la Bible nous parle est très important. o que a Bíblia nos diz é muito importante. Car ce qu'il a connu d'avance, Porque aquele que ele conheceu de avante, il les a aussi prédestinés ele também os predestinou à être semblables a ser semelhantes à l'image de son Fils, à imagem de seu filho, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs a frères. fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Alors quand je regarde, Então, quando quand je lis et que eu j'écoute leio le e raisonnement que eu escuto a razão desse de verso, cet verset, je comprends tout de suite qui je suis. eu entendo logo quem sou. Dieu Deus a choisi. escolheu. Ça veut dire que Dieu m'a Quer dizer créé que Deus me criou et il m'a prédestiné e ele me predestinou à être semblable a ser semelhante à l'image de à Jésus-Christ, imagem son de Fils. Jesus Cristo, seu filho. Ça veut dire que Dieu m'a créé pour être Quer dizer que Deus me escolheu para ser semblable à Jésus-Christ, semelhante a Jesus Cristo, à l'image de Jésus. a imagem de Jesus Cristo. Et voilà ce que je suis aujourd'hui. E aí está o que sou hoje. Je suis à l'image de Jésus. Eu sou a imagem de Jesus Cristo. Mon frère, Meu irmão, tu es à l'image de você Jésus. é a imagem de Jesus Ma Cristo. sœur, Minha tu es à irmã, l'image de você Jésus. é a imagem de Jesus Cristo. Ce n'est pas par hasard Não é por sorte que tu es à cette que você image. tem essa imagem. Dieu a prévu tout ça. Deus, Il t'a créé ele te criou exactement exatamente à l'image de son Fils. a imagem de seu filho. Et il nous dit encore, E ele nos diz ainda mais: ce qu'il a prédestiné, o que predestinou, il les a aussi appelés. ele também lhes o chamou. Et ce qu'il a appelés, E aos que chamou, il les a aussi justifiés. ele também o justificou. Et ce qu'il a justifié, E aos que justificou, il les a aussi glorifiés. a este também glorificou. Tout est prêt pour nous. Tudo está pronto para nós. Tout a été Tudo prédestiné foi predestinado en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Dieu a prévu cela. Deus, ele tinha previsto isso. Il a préparé que nous soyons à l'image de Ele Jésus. preparou para que sejamos imagem de Jesus Cristo. Et il nous a prédestinés. E ele nos predestinou Et il nous a appelés e nos chamou de venir à lui. de virmos a Et ele. il nous a E justifiés ele justificou en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Et il nous a E glorifiés ele nos glorificou en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Mais tout est prêt pour nous Mas en Jésus-Christ. tudo está pronto para nós em Jesus Cristo. Prédestiné. Predestinado. Ça veut dire qu'il a préparé Quer dizer que ele preparou notre o parcours, nosso percurso, le chemin o caminho jusqu'au au royaume, até o reino, le retour a volta à notre do nosso Père. Pai. Dieu a tout préparé. Deus preparou tudo. Mais pourquoi aujourd'hui? Mas por que é que hoje Ça veut dire que quer dizer la que question que tu te poses, a pergunta que você se
faz. Qui suis-je? Quem sou eu? C'est là que tu Está es. aí. Quem você é? Tu es Você é créé foi pour criado, être para ser enfant de Dieu filho de Deus en Jésus-Christ. em Jesus C'est pour Cristo. cela que tu as É l'image por de isso que Jésus-Christ. você tem a imagem de Jesus Cristo. Peut-être c'est une découverte pour toi aujourd'hui. Talvez é uma descoberta para você Peut-être hoje. c'est une révélation pour toi aujourd'hui. Talvez é uma revelação para Tu ti. savais cela? Você sabia disso? Que tu as été prédestiné Que você foi predestinado en Jésus-Christ. em Jesus Cristo? Car ce qu'il a connu d'avance, Dieu t'a connu avant la fondation de ce monde. Deus te conheceu antes da fundação do Avant mundo. que toutes choses faut faire, Antes que todas as coisas avant fossem que feitas. cette terre apparaisse, Antes que a terra fosse avant formada. que Dieu a fait pousser les arbres, Antes que Deus fizesse nascer séparer la terre et les océans, separou o oceano e céus. tu existais déjà. Você já existia. Tu étais en Dieu. Você estava em Deus. Tu étais déjà créé. Você já era criado. Mais avant que Dieu te mette, Mas antes que Deus te coloque, il a préparé la terre. Ele preparou a Il a terra. préparé cette Ele terre. preparou esta Pour terra te placer. para te colocar. Mais il ne t'avait pas placé Mas Ele não te colocou pour dévier le chemin. para desviar do caminho. Mais pour que tu sois Mas para que você seja en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Nous devons être que des lettres qui adorent Dieu. Nós temos que ser seres que adoram Deus. Adore. Adore e adore. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mas o que acontece nos dias de hoje? Pourquoi Porque é le chemin que o de caminho prédestination de predestinação est dévié? foi desviado. Qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? Pourquoi Porque é l'homme a perdu le chemin o que homem Dieu a préparé? perdeu o caminho que Deus havia preparado. Allez avec moi. Acompanhe-nos. Mais mon frère, Mas, irmão, tu poses la question. você se pergunta: Qui suis-je? quem sou eu? Qui suis-je? Quem sou eu? Qui tu es? Quem você é? Je suis ce que je choisis de l'être. Eu sou quem eu escolher de ser. Je suis ce que je choisis d'être. Eu sou o que eu escolhi de ser. Peut-être tu vas me dire, mais mon frère, Talvez você vai me dizer, mas irmão, qu'est-ce que tu me dis? o que você está me falando? Rappelez-vous, Lembre-se, dans la Bible, na Bíblia il y a toujours deux chemins. tem sempre dois Il y a caminhos. toujours deux choix. Tem sempre duas escolhas. Qui suis-je? Quem sou eu? Je suis Eu sou ce que je choisis aquilo que escolhi d'être. de ser. Tu es ce que tu as choisi de Você l'être. é o que você escolheu de ser. Ouvre ta Bible. Abra sua Bíblia, Mais aujourd'hui, mas ton hoje, choix, qual é a sua escolha? ton choix t'amène à être enfant de Dieu A sua escolha te levou a ser filho de Deus ou d'être enfant du diable, ou ser filho do diabo? c'est-à-dire Satan. Quer dizer, Satanás. Le choix que tu as fait, A escolha que você est-ce fez, qu'il t'amène à être enfant de Dieu será que ela te leva a ser um filho de Deus ou il t'amène à être enfant de Satan? ou te leva a ser um filho de Satanás? Parce qu'il y a deux chemins. Porque existe duas Il y a deux choix. duas escolhas. Soit je suis enfant de Dieu Ou ser filho de Deus ou non, ou não. automatiquement je suis enfant de Satan. Automaticamente eu sou filho de Satanás. L'homme O homem a perdu le chemin. perdeu o caminho. Le chemin O caminho de sa prédestination. de sua predestinação. Le chemin qu'ils doivent prendre O caminho que deveria tomar pour le retour para a volta à son origine. à sua origem. Qui est ton origine? Quem é a tua origem? C'est Dieu. É Deus. Tu es venu de Dieu. Você veio de Deus. La chair A carne qui est venue de la poussière veio do va pó, retourner à la poussière. vai voltar ao Notre pó. âme A nossa va alma retourner vai à voltar son origine, à sua qui origem. est Dieu le E Père. é Deus o Pai. Amen. Amém. Maintenant, Agora, pourquoi alors? por que aqui então? Pourquoi je suis Por que aqui eu sou dans cette difficulté de la vie? nesta dificuldade da vida? Pourquoi mon chemin de prédestination? Por que o meu Devido. caminho de predestinação foi desviado? Luc 4, Lucas 4, le verset 5 et 6. Regardez avec moi. versos 5 e 6. Le diable O diabo, ayant levé
diable l'ayant élevé et lui montra en un instant tout le royaume de la O terre. diabo levantou e lhe mostrou todo o reino da terra. Et lui dit, E disse-lhe: je te donnerai Eu te darei toute cette puissance todo esse poder et la gloire de ce royaume, e toda a glória desse car reino, elle m'a été donnée pois ela foi me entregue. et je donne E eu darei à qui je veux. a quem eu bem quiser. Voilà le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? Dieu a préparé cette terre. Deus preparou essa Et il terra. nous l'a donnée. E Ele deu a Il nous nós. a mis dans cette Ele terre. nos pôs sobre Et a il nous dit terra. comme ça, E Ele nos disse assim: prendre soin toma cuidado et profiter de tout ce qu'il e y a. tem por proveito de tudo que tem Mais nela. ne touchez pas Mas não toques à cet arbre, nesta árvore qui est la connaissance de bien et do le mal. conhecimento do bem e do mal. Le jour que tu O toucheras dia et que manger le tocares fruit, e comer desse fruto, tu mourras. você morrerá. À partir de ce jour-là, A partir desse dia, l'homme o homem a cédé, cedeu, a donné tout ce que Dieu l'avait donné à Satan. deu a Satanás tudo que Deus tinha lhe Et dado. Satan a prendre le contrôle. E Satanás Satan tomou il o controle. devient le maître de ce que Dieu nous avait donné parce qu'on lui a donné. Satanás ele se tornou mestre do que Deus nos deu, porque nós o entregamos a Et ele. nous, E nós, au retour, de volta, on devient prisonnier se tornamos de prisioneiros Satan. de Parce Satanás. qu'on lui a tout donné. Porque nós demos a C'est ele. nous qui lui a donné ce qui Fomos nous appartient. nós que demos a ele o que C'est pertence a nós. pourquoi l'homme souffre É por aujourd'hui. isso que o homem sofre Parce hoje. qu'il a dit à Jésus, Porque ele falou a Jesus: je te donnerai toute cette puissance eu te darei todo esse poder et la gloire de ce e a royaume, glória desse reino, car elle m'a été donnée pois ela foi me dada. et je donne à qui je veux. E eu dou a quem eu bem quiser. Qui a donné à Satan? E quem deu a Satanás C'est l'homme. foi o homem. C'est l'homme qui a donné à Foi o Satan. homem que deu a Et Satanás. Satan règne E Satanás reina parce que l'homme l'a cédé. porque o homem cedeu a C'est ele. pourquoi É por isso que le chemin o de caminho prédestination de de l'homme predestinação do est homem dévié. foi desviado. Mais Dieu avait tout préparé. Mas Deus tinha tudo Mais programado. les bonnes nouvelles, Mas tenho boas novas. Dieu ne nous a pas abandonnés. Deus ele nunca nos abandonou. Dieu ne nous a pas abandonnés. Deus não nos abandonou. Poursuivre. Prosseguimos. Luc Lucas 4, 4, versets 7 et 8. versos 7 e 8. Si donc tu te prosternes Portanto, se me adorares devant moi, diante de mim, elle sera toute à toi. tudo será teu. Jésus lui répondit, Jesus respondeu-lhe: il est écrit, está escrito: tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu adorarás o Senhor teu Deus et tu le serviras lui seul. e só a ele servirás. Ça c'est l'exemple Isso é o exemplo que l'homme que o homem devait suivre. deveria C'est seguir. l'exemple du grand frère. Era o exemplo do primogênito. Parce que la Bible nous dit Porque a Bíblia diz qu'il est le premier-né que ele é o primogênito de plusieurs frères. de todos os irmãos. Mercredi dernier, Quarta-feira passada, on a prêché nós pregamos que dans le royaume des cieux, que no reino dos il céus n'y aura plus l'histoire des sexes des hommes ou des femmes. não haverá separação de Les sexo hommes de ne homem e prendront plus mulher. de femmes Homens não terão et mulheres. les femmes ne prendront plus le mari. E mulheres não terão Parce qu'on maridos. sera tous comme des anges. Porque seremos todos como anjos. Voilà. E aí está. Donc, Então, nous devons prendre le chemin nós du temos grand que frère, seguir o caminho do primogênito. c'est-à-dire Jésus, Jesus, qui est venu pour nous montrer le chemin à ses que petits frères. veio mostrar o caminho para os seus Et irmãos. je parle de pequenos. frères, E eu falo de je parle de irmãos, tout le monde, hommes, femmes. eu falo de mulheres e homens. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y aura plus d'histoire de hommes-femmes. No reino do céu não haverá história de homem e mulher. D'accord, mon frère? Donc Jésus a dit cela, que tu adoreras Jesus falou, tu le Seigneur ton adorarás Dieu somente et lui teu seul, Deus, e a somente et le ele serviras lui seul. servirás.
Ça, c'est un modèle Isso é que nous modelo devons apprendre. que devemos De aprender. marcher sur De le pas andar nos passos de notre grand frère, do nosso irmão maior, qui est Jésus. que é Nous Jesus. devons marcher Nós devemos comme andar notre frère, com o nosso que irmão, nous sommes à son image. que somos a sua imagem. Alléluia. Aleluia. Et maintenant, E agora? mais tu peux décider. Mas você pode tomar a decisão, Tu peux décider você pode tomar a de decisão continuer de continuar à vivre a viver dans l'emprisonnement de Satan. na prisão de Satanás. Tu peux décider Você pode de continuer à vivre de en continuar tant a que viver prisonnier de Satan. aprisionado por Satanás. Et à la fin du temps, E no final, tu seras jugé você será et julgado parti à l'enfer. e ir ao inferno. Ça, c'est ton choix. Isso é tua escolha. Parce que Porque Jésus Jesus, te dit aujourd'hui, ele te diz hoje, comme il a dit aussi aux disciples, como ele disse também aos discípulos, la même chose a mesma coisa que Jésus a dit aux disciples, que Jesus falou aos discípulos, il te le dit aujourd'hui. ele te fala hoje. En Matthieu, Em Mateus, le chapitre 28, capítulo 28, verset 18, verso 18. 18 et 19. 18 e 19. Allons là pour voir. Vamos ver. Mon ami, Dieu parle. Meu amigo, Deus Dieu nous fala. montre toujours le bon chemin. E Deus sempre nos mostra o Et il bom nous caminho. laisse le libre arbitre Ele nos deixa o livre árbitro de décider. de decidirmos. Regarde ce que Jésus a dit. Olha o que Jesus disse. Jésus s'étant approché de Jesus leur se parlant ainsi. aproximando, falou-lhe dizendo: Tout pouvoir m'a été donné é-me dado todo o poder dans le ciel no céu et sur la e terre. na terra. Allez, Ide, faites de toutes les nations fazei de todas as nações des disciples, discípulos, le baptisant au batizando nom du em Père nome do et Pai, du Fils do et Filho du e Saint-Esprit. do Espírito Santo. Jésus parlait Jesus falava aux 12 aos 12 apôtres, apóstolos, les 12 qu'il avait choisis. os 12 que ele havia Et il est en escolhido. train de leur donner des Ele instructions. estava a instruí-los Et il les a envoyés e enviá-los pour annoncer la bonne nouvelle. para anunciar as boas novas. Et Jésus est en train de leur parler comme Jesus ça. estava falando desta maneira. Il leur dit Ele disse-lhe le pouvoir o poder sur cette terre, sobre essa la terra, puissance o poder de cette terre, desta terra, c'est moi qui l'ai. sou eu que Parce que tenho, mon Père me l'a porque donné. meu pai me deu. Notre Père me l'a donné. O nosso pai Parce me deu. qu'il est le grand frère Porque ele era o irmão qui maior enseigne e que ensinava plusieurs frères. vários irmãos. Et il a dit comme ça, E ele dizia le assim, pouvoir dans le o ciel, poder no c'est céu moi qui l'ai aussi. é eu que tenho En também. d'autres termes, Em outro termo, tout ce qui concerne le tudo ciel o et que la terre concerne o céu e a terra est entre mes mains. está entre minhas Dieu mãos. me l'a donné. Deus me deu. Maintenant, Agora, je vous envoie eu vos envio comme des brebis como au ovelhas milieu de loups. no meio de lobos. Mais ne vous inquiétez pas. Mas não se preocupe, Le pouvoir, o c'est poder moi qui l'ai. sou eu que tenho. Satan ne peut pas Satanás não pode régner sur vous. reinar sobre Parce que c'est vocês. moi qui ai le pouvoir. Porque sou eu que tenho o poder. Et tout ce qui est avec moi, E todos que estão comigo, Satan ne peut pas toucher. Satanás não pode C'est tocar. ça Jésus te parle aujourd'hui. É isso que Jesus te fala hoje. Et il a dit encore, E ele fala ainda mais. et enseigne-leur Ensina-os à observer tout ce que je vous ai prescrit. tudo que eu tenho Et escrito. voici, je suis avec vous E tous les jours aí está. Estarei com vocês todos os dias. jusqu'à la fin du monde. Até o fim do tempo. C'est une garantie É uma garantia absolue absoluta que Jésus te donne. que Jesus te Il a dá. dit, mon frère, Ele fala, meu irmão, si tu marches se você andar selon mes instructions, segundo as minhas instruções, Satan ne peut pas te toucher. Satanás não poderá tocá-lo. Amen, mon frère. Amém? Mais tu peux décider. Mas você pode tomar a Parce que decisão. Jésus ne les a pas obligés. Porque Jesus não o obrigou. Il a donné les Ele instructions deu as instruções pour montrer para mostrar si tu marches avec que lui, se você andar com ele, c'est cela qui sera ta vie.
Isso será a tua vida. Mais si tu décides Mas se você decidir de ne pas marcher avec de lui, não andar com ele, donc tu as perdu le chemin de prédestination. então você perdeu o caminho predestinado. Amen. Amém? Regardez avec moi. Veja comigo. Mais Mas les disciples d'aujourd'hui, os discípulos de hoje, c'est qui sont les disciples? quem são os discípulos de hoje? Qui est le disciple? Quem é? Jésus a choisi les 12 apôtres, Jesus escolheu os 12 apóstolos, mais il n'était pas le seul disciple qu'il a. mas não era só os... Parce que la Bible a dit qu'après cela, Jésus a choisi encore Porque 70 a Bíblia diz que ele escolheu outros 70. et les a envoyés 2 en 2. E eles foram enviados de 2 em 2. Aujourd'hui, les disciples de Jésus, Então, hoje em dia, os discípulos de c'est Jesus moi et toi. sou eu e você. Tous ceux qui marchent Todos que andam avec Jésus, com Jesus, tu es un disciple de Jésus. você é discípulo de Jesus. Tous ceux qui marchent avec Jésus, Todos que andam com Jesus, tu es un disciple de Jésus. você é um discípulo de Jesus. Si tu acceptes Jésus Se você aceitar Jesus comme ton unique como teu único Sauveur et Seigneur, Salvador e Senhor, tu es disciple de Jésus você é um discípulo de et tu es devenu un petit frère E de você Jésus. se tornou um irmão de Jesus. Et les apôtres, E os apóstolos, qui sont les apôtres? quem são os apóstolos? Les ont envoyés. Foram os Ceux enviados. qui sont envoyés. Os enviados. Quand Jésus a envoyé les Quando 12, Jesus enviou os il 12, les a donné le nom d'apôtres. ele lhe deu o nome de apóstolo. Apôtre veut dire envoyé. Apóstolo significa enviado. Donc tout ce qui est envoyé Então, todos que são enviados pour faire l'œuvre de Dieu, para fazer a obra de pour Deus annoncer la bonne e nouvelle, anunciar as boas tu novas, es un apôtre. você é um apóstolo. Je ne sais pas qui tu es Eu aujourd'hui. não sei quem você é hoje. Si tu es un apôtre, Se você é um apóstolo, c'est-à-dire un envoyé um enviado pour annoncer le royaume de Dieu, para anunciar o reino dos céus, ou tu as décidé de ne pas être ou apôtre você decidiu de não ser um apóstolo et non plus disciple, e nem um discípulo, tu peux décider você pode decidir de ne pas suivre Jésus. de não seguir Jesus. Qui tu es aujourd'hui? Quem é você hoje? Tu es Você é ce que tu as choisi o d'être. que você escolheu de ser. C'est-à-dire tu as Quer dizer décidé que você decidiu pour vivre le chemin que de tu veux suivre. viver o caminho que Il y quer a seguir. toujours deux chemins. Haverá sempre dois La caminhos. Bible nous A donne deux chemins. Bíblia nos dá dois caminhos. Notre Père, O nosso il nous a Pai, laissé le choix. ele nos deixou a escolha. Ce que tu es aujourd'hui, O que você é hoje, parce que c'est ce que tu as décidé de l'être. porque é o que você decidiu de Si ser. tu marches avec Jésus, Se você anda com Jesus, parce que tu as décidé é porque você d'être decidiu avec Jésus. de estar com Jesus. Dans l'angoisse, Da angústia, dans les problèmes, nos problemas, dans la maladie, na doença, tu ne seras pas vaincu. você não será vencido. Jésus Jesus a déjà vaincu já pour toi. venceu por você. La lutte que tu entends de A passer luta que aujourd'hui, você está passando hoje, Jésus l'a déjà gagné Jesus já ganhou dans la croix de na Calvaire. cruz do Calvário. Tu dois simplement Você tem que simplesmente persévérer perseverar pour marcher dans le chemin de la prédestination, no caminho da pour predestinação, retourner aux origines para voltar às origens, d'où tu viens. de onde você veio. Amen. Amém? Alors dis-toi Então diga que aujourd'hui, que hoje tu es você ce é que tu as décidé d'être o que você decidiu de ser. parce que Dieu t'a donné le choix. Porque Deus te deu a escolha. Romains Romanos, chapitre 8, capítulo 8, versets 31 et 32. verso 31 e 32. Allons voir. Vamos ver. Que dirons-nous donc à Que l'égard diremos, de ces choses? a proposta dessas coisas? Si Dieu est pour nous, Se Deus é por nós, qui sera contre nous? quem será contra nós? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, Aquele que nem poupou o seu filho, mais qui l'a livré pour nous mas tous, que foi livrado por nós. comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Como é que ele não daria todas as coisas para nós? Mon ami, Amigo, des fois, muitas das nous vezes disons, nós dissemos: pourquoi je souffre? por que eu sofro? Pourquoi je passe cette situation? Por que eu passo essa situação? Pourquoi moi, Père, Porque eu, papai, je fais tout ce que tu m'as eu demandé? faço tudo o que tu me disseres de La fazer. souffrance est toujours E là. o sofrimento
sofrimento sempre está aí. La difficulté est toujours là. A dificuldade sempre está aí. Pourquoi? Por quê? La Bible nous dit, Porque a Bíblia diz, mon ami, amigo, que si Dieu est pour nous, se Deus é por nós, qui sera contre nous? quem será contra nós? Lui Ele qui n'a point épargné sa propre fils, que não poupou o seu próprio mais filho, qui l'a donné mas que ele deu pour nous tous. por nós todos. Jésus est arrivé, Jesus chegou, il a eu un parcours. ele teve caminho. Le parcours de Jésus E o caminho de Jesus est très difficile. foi muito difícil. Quand on regarde le parcours que Quando Jésus a marché, observamos o percurso que le Jesus chemin fez, de la croix o caminho da cruz n'a pas été facile. não foi fácil. Mais Jésus, Mas Jesus, il n'a pas dévié le chemin de la croix. ele não desviou o caminho da cruz. Pourquoi c'est difficile? Por que é difícil? Parce qu'il y a eu un moment dans la montagne Porque houve momento na montanha que Jésus a transpiré du sang que Jesus ele transpirou à sangue tel point qu'il était angoissé a tal ponto que ele estava et qu'il a angustiado dit, Père, e que ele disse, Pai, si c'est possible, se for possível, éloigne cette coupe de moi, afasta de mim este mais cálice, que ça ne soit pas ma mas que não volonté, seja feita a que minha ça soit ta vontade, volonté. seja feita a tua vontade. Et la Bible a dit qu'on n'est même pas arrivé jusqu'à sang Para que nós nem chegamos ao sangue et nous réclame, e nós nous reclamamos, murmurons nós murmuramos contre Dieu. contra Deus. Pourquoi? Por quê? Pourquoi si? Porque isso, Pourquoi cela? porque aquilo, Lui qui ele n'a point épargné son que não propre poupou fils, seu próprio mais filho, qu'il a livré pour nous mas que tous, o entregou por todos nós, comment ne nous donne-t-il pas aussi não poderia ele nos dar toutes também choses avec lui? todas as coisas com ele? Le chemin de la croix, O caminho da cruz c'est le chemin du royaume de é o Dieu. caminho do reino de Deus. Jésus nous a montré Jesus, ele nos mostrou comment nous devons como devemos suivre le chemin seguir o caminho de la prédestination da pour predestinação notre retour. para a nossa volta. Tout ce qu'on entend de vivre, Tudo que vivemos c'est le chemin de la retour. é o caminho de volta. Mais Mas où allons-nous? aonde vamos? Para onde vamos? Quel est le chemin que tu entends de marcher aujourd'hui? Qual o caminho que você está andando hoje? Le chemin étroit, O caminho estreito? qui est le chemin qui amène O caminho que dans leva le royaume, ao ou reino? le chemin Ou o large caminho largo qui amène à l'enfer? que leva ao inferno? Si Jésus, Se Jesus, lui qui est Dieu, ele que é Deus, que nous sommes à son e image, que somos a sua imagem, allait jusqu'à la foi croix até a pour cruz donner sa vie, para dar a pour sua nous vida, sauver, para nos salvar. qui sommes-nous Quem somos nós? pour ne pas aller à la croix Para aussi? não irmos à cruz também. Alléluia. Tu Aleluia. entends de comprendre, mon frère? Você está Tu entendendo? entends de comprendre, ma soeur? Você está entendendo, irmã? Le chemin, O caminho, le chemin de o retour caminho de volta aux destinations. ao destino. Notre destination O n'est pas nosso ici. destino não é Nous aqui. sommes de passage Nós estamos só de sur la passagem terre. sobre a terra. C'est des vacances. São férias. Mais nous avons un retour Mas nós temos uma dans volta le monde spirituel. no mundo espiritual. Où allons-nous? Para onde vamos? Où va ton âme Onde vai sua alma après cette terre? depois dessa terra? La vie que tu as aujourd'hui, A vida que tens hoje, tu as você tem le pouvoir o poder de le changer de mudá-lo en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Si tu décides Se você de decidir suivre le chemin de la croix, de seguir o caminho da tu es cruz, dans le chemin. você está no Ça veut bom dire que c'est le caminho. chemin difficile. Quer dizer que é o Qu'on caminho doit regarder la difícil croix sans e arrêt. devemos olhar Et a cruz persévérer sem parar e dans la douleur, perseverar dans na la dor, maladie, na doença, dans la joie. na alegria. Mais nous allons Mas nós aller iremos jusque até à notre a nosso, ADN. ao nosso ADN. Nous devons retourner à notre Père. Nós temos que voltar ao Pai. Si ce chemin de Se prédestination esse caminho predestinado est changé mudou, parce que l'homme é porque o homem a décidé de ne pas le decidiu suivre. de não segui-lo. Une chose, Uma coisa, ceux qui ont des voitures,
A pessoa que tem um carro, Quand tu vas dans une station d'essence, quando você vai num posto de tu gasolina vas mettre l'essence dans ta voiture e você vai pôr a gasolina et no tu seu vas carro, payer en carte bleue, e você avec carte vai bancaire. pagar com cartão bancário, Et tu vas insérer ta carte. e você vai inserir sua carta, Premièrement, tu primeiramente, vas insérer ta carte dans les appareils automatiques. inserir sua carta nos aparelhos automáticos. Donc, il va te demander d'attendre. E então ele vai te dizer Il de va esperar. examiner ta carte. Ele vai examinar sua Et il va carta. te dire maintenant, taper le code. Aí ele te diz, Taper le code. digite Et seu tu vas código. taper le code. E você vai Et il va digitar. te dire maintenant, patienter. E ele vai dizer paciência. Et d'un coup, De repente, il va me pré-payer. ele vai dizer pré-pagamento. Et il va mettre un montant. E ele vai colocar Par o valor. exemple, 120 euros. Por exemplo, 120 Et euros. il va te dire, retirez ta carte E ele diz, retire seu et allez te cartão servir. e vá se servir. Ça veut dire que tu peux mettre essence Quer dizer que você pour 120 euros. colocar gasolina por Mais cela ne 120 veut euros. pas dire Mas isso não quer dizer que ta voiture que o teu carro va prendre 120 euros. vai pegar 120 Et euros. toi, tu vas prendre le E pompe você vai pegar et tu vas commencer à mettre essence. e vai colocar a Et tu vas gasolina. mettre essence. E você vai pôr Tu vas mettre gasolina. essence. Você vai pôr no Mais le carro. 120 euros qu'il t'a Mas programmé, os 120 euros que foi programado, parce que porque il y a 120 euros disponibles dans ton tem compte. 120 euros disposto em sua Il y a conta. 120 euros disponibles pour toi. Tem 120 euros Que tu disposto peux pra mettre você. 120 euros E d'essence. você pode colocar 120 Mais tu euros. peux décider Mas você pode de ne pas decidir mettre 120 euros de d'essence não colocar 120 euros de en gasolina. sachant que le chemin est long. Sabendo que o caminho é longo, Tu peux décider de ne pas faire le plein. você pode decidir de não Tu peux encher o décider carro. de mettre seulement 60 euros d'essence. Decidir de colocar só 60. Ah, je n'ai pas besoin de tout ça. Ah, eu não preciso de tudo Mettre isso. 60 euros, c'est bon, Com ça t'aide. 60 euros eu vou chegar. Pas besoin de Não précaution. precisa eu me prevenir. C'est bon. Tá bom. Et tu mets 60 E euros. você coloca 60. Et ta voiture n'est pas pleine. E o teu carro não tá completo. Et au bout du chemin, E no et caminho, il t'annonce ele te anuncia manque d'essence, falta de gasolina. manque d'essence, Falta gasolina. manque d'essence. Falta Il n'y gasolina. a pas de E pompe então, d'essence, il n'y a não pas tem posto de de gasolina. station Não d'essence tem posto de gasolina dans cette route. nesta estrada. Appelez-vous, Lembre-se, rappelez-vous, lembre-se, rappelez-vous de ce lembre-se que la Bible nous parle. do que a Bíblia Que nos nous diz. devons nous Que nós préparer. devamos estar Nous devons preparados. nous préparer. Devemos nos Nous preparar. devons nous préparer. Devemos nos preparar. Enfin, on doit être prêt. Enfim, temos que estar pronto. Dieu a tout fait pour nous. Deus, ele fez de tudo. Mais tu as por nós. décidé Mas você de ne decidiu pas mettre de 120 não euros colocar d'essence. 120 euros de gasolina. Et ta voiture E s'arrête. aí teu carro para Il n'y a pas de voiture e qui não passe. tem carro que Il n'y passa. a personne pour t'aider. Não tem ninguém para te Et ajudar. voilà, E aí tu está. n'arrives pas à destination. Você não chega ao destino. Et pourtant, E no entanto, 120 euros 120 a été pré-payé pour toi. foi pré-pago Tu para avais você. qu'à mettre essence Você só tinha que colocar jusqu'à 120 euros. até 120 euros. Et là, E tu então avais tout pour la route. você tinha tudo para Mon ami, Amigo, Dieu a tout prédestiné pour nous. Deus, ele predestinou todas Nous as devons coisas qu'une para seule nós. chose à faire. Devemos fazer só uma coisa. Obéir et Obedecer suivre les e instructions. seguir as instruções. Et nous allons E vivre nós vamos en viver paix em paz jusqu'au retour à la maison. até a volta de Cristo. Mais l'homme, Mas o homem, par la désobéissance, pela on a desobediência, décidé decidiu de ne pas suivre de cela. não seguir Et on isso. prend d'autres E chemins pegamos outros parce que caminhos. Satan, Porque on lui a Satanás cédé lhe notre ofereceu bien os nossos et bens. il a envahi le monde. E ele invadiu o mundo. Mais Jésus est toujours là Mas Jesus está sempre pour aí nous aider. para nos Ouvrez ta ajudar. Bible. Abram suas Bíblias. Romains Romanos, chapitre 8, capítulo 8, le verset 33 et 34. verso 33 e 34. Qui accusera les élus de Dieu? Quem é de condenar os
os eleitos de Deus. C'est Dieu qui justifie. É Deus que justifica. Qui le condamnera? Quem os condenará? Christ est mort. Cristo morreu Bien plus, il est ressuscité. e ressuscitou. Il est à la droite de E Dieu. está à direita de Deus. Et il intercède pour E ele nous. intercede por nós. Alléluia. Aleluia. Mon ami, Amigo, Dieu ne nous a pas abandonnés. Deus ele não nos Dieu ne abandonou. t'a pas abandonné. Ele não te abandonou. Malgré Ainda que que peut-être tu décides de ne pas talvez suivre. você decidiu de não Tu segui-lo. viens, tu vas, tu Você viens. vai, volta. Jésus, il Jesus, est assis à la ele droite está du Père. assentado à Et direita la do Bible Pai. a dit qu'il intercède pour nous tous E a les jours. Bíblia diz que ele intercede por nós Il todos. prie le Père Ele ora ao Pai pour qu'il nous donne, para que ele nos dê, pour qu'il nous donne para que ele nos dê sa paix, a sua paz. pour qu'il nous réconcilie Para que estemos tous les jours avec lui. todos os dias com Qui ele. a déjà fait ça? Quem já fez isso por Si nós? ce n'est pas Jésus. Se não foi Jesus. Romains chapitre 8, Romanos capítulo 8, 35 et 36. 35, 36. Qui nous séparera Quem nos separará de l'amour de Christ? do amor de Cristo? Sera la tribulation A tribulação, ou l'angoisse a angústia, ou la a persécution perseguição, ou la faim a fome, ou la nudité a nudez, ou le péril ou o ou perigo, l'épée, ou a espada? selon qu'il est écrit. Como está escrito, C'est à cause de toi Por qu'on amor nous de met ti, à mort, fui Tous entregue les à jours, morte todos os dias. qu'on nous regarde comme des brebis Quando nos olhos como ovelhas, destinées à la boucherie. destinado ao matadouro. Amen. Amém? Qui te séparera de Dieu? Quem vai te separar do amor de Cristo? Qui te séparera de Christ? Quem vai te separar de Cristo? Jésus est mort pour toi. Jesus, ele morreu por ti. Il allait à la croix Ele foi até a cruz. et t'a donné E ele te deu le choix a escolha de décider, de decidir toi que seul, você que somente decide que decide la vie que tu vis a aujourd'hui. vida que queres levar hoje. Qui suis-je? Quem sou eu? Qui suis-je? Quem sou eu? Qui tu es, mon ami? Quem você é? Tu es Você é ce que tu as o que décidé você decidiu d'être. de ser. La vie que tu vis aujourd'hui, A vida que você leva parce hoje que tu as décidé é porque você de decidiu suivre ces de chemins. seguir esse caminho. Mais mon ami, Meu amigo, si c'est le chemin étroit se é o caminho estreito que tu entends de e suivre, você está seguindo, tu es déjà dans la gloire. du você Père. já está na glória do Aleluia. Pai. Aleluia. Tu es déjà dans la gloire du Você Père. está na glória do Pai. Ni la maladie, Nem a doença, ni la souffrance nem o qui sofrimento va te que séparer vai de te l'amour separar de do Dieu. amor de Deus. Amen. Amém? Continue avec moi. Continue conosco. Selon il est écrit, Segundo o que está c'est à escrito, cause de toi qu'on nous met à mort tous é les por jours. causa de ti que somos Qu'on nous postos a regarde morte comme des todos os brebis dias. E que destinées nos olhos à como la ovelha boucherie. destinada ao matadouro. Ça veut dire quoi? Quer dizer o quê? Qu'aujourd'hui, Que hoje, si on t'haïr se as pessoas te odeiam à cause de Jésus, por causa de Jesus, donne gloire à Dieu. dê glória a Deus. Parce qu'ils vont t'haïr. Porque eles vão te Ils odiar. vont t'entraîner au Eles tribunal. vão te levar ao tribunal. Ils vont t'amener devant les hommes. Eles vão te levar diante Mais Jésus avait dit homens. aux apôtres, E Jesus falou aos apóstolos. il a dit attention, ils vont vous amener dans le tribunal des hommes Você no tribunal de homens pour vous rendre compte, pour rendre témoignage à eux-mêmes. fazer testemunho deles mesmos. Mais ne vous inquiétez pas. Mas não se Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez parler. preocupe do que você Cela vai falar. va être vous donné à l'instant même. No mesmo momento Ce n'est pas vous qui va vai parler, ser lhe dado a palavra. Não é você que vai falar. mais c'est l'Esprit de Dieu qui va parler à travers votre Que bouche. vai falar através de vossas bocas. Alléluia. Aleluia. Qui peut t'empêcher Quem pode te impedir d'avancer aujourd'hui? de avançar hoje? Tu es Você é ce que tu as choisi o d'être. que você escolheu de Parce que ser. Dieu t'a donné le choix en Porque Jésus-Christ. Deus te deu a escolha em Jesus Il Cristo. t'a donné le choix en Jésus-Christ Ele te deu a escolha em Jesus de Cristo. choisir, De escolher, mon ami, amigo,
Souffrir pour le nom de Jésus. Sofrer pelo amor do Le nome royaume de de Jesus. Dieu est pour toi. Do reino de Deus é para você. Souffrir pour le nom de Jésus. Sofrer pelo nome de Jesus. Le royaume de Dieu est pour O toi. reino de Deus é seu. Perdre ta famille Perder a tua à família cause de Jésus. por causa de Jesus. Le royaume de Dieu est pour O toi. reino de Deus é para ti. Perdre ta vie terrestre Perder tua vida à terrestre cause de Jésus. por causa de Jesus. Le royaume de Dieu est pour O toi. reino de Deus é para ti. Perdre ton travail Perder o teu à trabalho cause de Jésus. por causa de Jesus. Le royaume de Dieu est pour toi. O reino de Deus é para ti. Jésus a dit comme ça. Jesus falou desse jeito. C'est lui qui aime Aquele que ama son père et sa mère plus o que seu moi pai e sua mãe mais do que eu n'est pas digne de moi. não é digno de mim. C'est lui qui aime Aquele que ama son fils et sa fille seu filho e sua filha plus que moi mais do que eu n'est pas digne de moi. não é digno de mim. Il parlait aux disciples, Ele falava aos discípulos, aux 12 apôtres. aos 12 apóstolos. Il est en train de les envahir, Ele está enviando d'annoncer le de royaume, anunciar o la reino, bonne nouvelle. as boas Et il les novas. a parlé tout ça. E ele falou tudo. Imaginez-vous, Imaginem vocês si moi et toi, se eu e você on était là dans ce moment. tivéssemos naquele momento. Combien d'entre nous Quantos de nós qui allaient se retirer, que ia se retirar? comme les disciples qui se Como retiraient de Jésus? os discípulos que se retiraram. Quand Jésus commençait à parler, Quando Jesus que si começou vous a ne falar mangez pas ma chair que se você não et comer da boivez minha mon carne sang, e beber meu sangue, vous ne faites pas partie de moi. você não faz parte de mim. Il y en a beaucoup qui E sont partis, muitos foram embora. qui ne suivent plus Jésus. Que não Il seguiram. restait que les 12. Só ficou os Et 12. Jésus a dit, mais vous, E Jesus vous falou n'allez para pas aussi vocês. partir? Vocês não vão também embora? Pierre a dit, E Paulo, Seigneur, Pedro respondeu. vers qui allons-nous? Com quem iremos? Vers qui nous allons-nous? Com quem iremos? Donc, imaginez que tu étais là. Imagine se você Et estivesse Jésus est en train lá. de parler comme ça. E Jesus falava. Si tu aimes ta famille plus que moi, Se tu ama mais tua família tu que n'es eu, pas digne de moi. tu não és digno Si de tu aimes ton père et ta mim. mère plus Se tu que ama moi, tua mãe e teu pai tu mais n'es do pas que eu, digne de moi. tu não és digno de Ça mim. veut dire qu'à partir de ce moment, Quer dizer que a partir daquele momento, ta vie a changé. tua vida mudou. Tu as pris un Você chemin tomou um caminho aller simple. de ida, sempre. Seulement aller. Só de Il ida. n'y a pas de retour possible. E não tem volta possível. Donc il est en train de donner les instructions. Então ele dá as instruções. Les 12 n'ont pas reculé. Os 12 não voltaram. Malheureusement, Infelizmente. l'autre, O outro, Judas, Judas, qui a trahi Jésus? quem traiu Jesus? Quelqu'un devait trahir Jésus. Alguém deveria trair Jesus? Mais la Bible a dit Mas a Bíblia qu'il fala valait mieux pour cela qu'il n'est pas naître. que seria melhor que ele não tivesse nascido. Amen. Amém. Ne te laisse pas Não te deixe dévier ce chemin desviar deste de caminho prédestination. da predestinação. Qui suis-je? Quem sou eu? Qui vous êtes? Quem você é? Je suis Eu sou ce que j'ai décidé o d'être. que eu decidi de ser. Tu es ce que tu as Você décidé d'être. é o que você decidiu de ser. C'est nous qui avons décidé. Somos nós que Dieu decidimos. nous a donné le choix. Deus nos deu a escolha. Mais une chose, Mas uma coisa, dans l'angoisse, na angústia, dans la tristesse, na dans tristeza, la douleur, na dor, Dieu est avec toi. Deus está Ne contigo. perde pas l'espoir. Não perca a esperança. Continue à marcher avec Continue a Jésus. andar com Jesus. Parce qu'il est le Porque ele premier-né é o primeiro de nascido plusieurs frères. de vários Nous irmãos. sommes frères. Nós avec Jésus. somos irmãos de Si nous Jesus. décidons Se nós de decidimos marcher avec lui, de andar com Dieu ele, avait tout prévu. Deus preveu todas as coisas. Une chose à faire. Uma coisa tem que ser feita: Obéir et obedecer suivre les e instructions. seguir as instruções. La gloire de Dieu A glória de va Deus se réaliser vai se realizar dans ta vie, nas suas vidas, dans ma vie, na minha dans vida, notre vie. em nossas vidas. Amen. Amém? Que Dieu vous Que bénisse. Deus nos abençoe. Remercions-nous Dieu Agradecemos a pour Deus cette révélation por essa qu'il nous a revelação donnée que aujourd'hui. Ele nos deu hoje. Remercions Dieu Agradecemos pour a tout ce Deus qu'il a fait por pour tudo nous. que Ele fez por nós. Des fois, nous demandons tellement, Muitas vezes pedimos mais on oublie demais, de remercier. mas esquecemos de Aujourd'hui, agradecer. on ne va pas demander. Hoje a gente não pedirá nada. Cette semaine, Essa semana je ne demande pas. eu não peço nada.
Mais je remercie Eu só quero pour ce que agradecer je suis, por o que sou, ce qu'il nous a que donné. Ele nos deu. Amen. Amém? Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je te remercie eu quero te agradecer. car tu nous as fait comprendre Pois tu nos aujourd'hui. fizeste Tu entender nous as hoje. révélé ta Tu nos parole. revelaste a tua Et au palavra. nom de E no Jésus-Christ, nome de Jesus Cristo, merci pour tout ce eu que te tu as fait agradeço pour por nous. tudo que fizeste. Merci pour la vie de mon ami, Obrigado pela vida la vie do de meu mon amigo, frère, ma sœur. do meu irmão, de Merci minha pour irmã. tout ce que tu as fait dans sa Obrigado por tudo vie. que fizeste na Merci vida pour dele. sa santé. Obrigado pela saúde. Merci pour le changement Obrigado pela mudança. et la Pela transformation transformação que tu as amenée dans les que tu familles, trouxeste dans na la sua vie de vida, cette personne. na vida Merci dessa pour la pessoa. bénédiction Obrigado pela que bênção tu l'as donnée que tu aujourd'hui. nos deste Merci hoje. pour ce que je suis, Obrigado Seigneur, pelo que sou, car c'est toi, Papa, pois é tu qui me relève que nos levanta quand je suis par terre. quando estamos C'est toi qui nous donne la É main tu que nos dá as pour nous mãos remettre debout. para nos colocar Merci, novamente de Jésus. pé. Obrigado. Merci, Jésus, Obrigado d'avoir allé à la croix por ter ido até a pour cruz nous réconcilier para nos reconciliar avec Dieu, notre com Père. Deus Pai. Je te remercie, mon Eu Dieu. te agradeço, Au meu nom Deus. de Em Jésus-Christ, nome de je Jesus. te remercie pour Eu tous, te agradeço por tudo. tous mes frères, Seigneur, Todos meus irmãos. et tout ce que tu les as fait, Tudo que fizeste. toutes les bonnes choses Todas as boas que tu coisas as menées dans notre que vie trouxeste na cette nossa semaine essa et que tu semana. vas nous donner encore Que tu nos vai dar ainda pour mais l'éternité. para a eternidade. Merci pour ton amour. Obrigado pelo teu Au amor. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Mon ami, Amigo, que Dieu te bénisse que Deus te abençoe dans ta famille. na tua casa, Tout ce qui se na tua passe família, chez toi, tudo que acontece na tua déposé casa, dans la main du Seigneur. deposite na mão Ton de Deus. travail, Teu trabalho, ta famille, tua família, ton teu mariage, casamento, tout ce que tu as tudo que tens. déposé entre les mains de Dieu. Deposite entre as mãos. Mais une chose, Mas uma coisa, mets Dieu devant. coloque Deus na frente. Mets Dieu en première place Coloca Deus em primeiro dans lugar ta vie. na tua vida. Dieu avant le travail. Deus antes do Dieu trabalho. avant la famille. Deus antes da Dieu família. avant toutes Deus choses. antes de todas as coisas. Mais n'oubliez pas, Não esqueça. Dieu ne détruit pas des familles. Deus não destrói família. Il est amour. Ele é amor. Utilisez l'amour de Dieu. Utilize o amor de Et Deus. tu auras l'équilibre E você vai ter o pour equilíbrio ta famille, para tua família, pour ton travail, o teu pour trabalho, tout ce que tu as entre tes por mains. tudo que você tem entre suas mãos. Amen. Amém? Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Merci Père Obrigado, pour Pai, ce moment. por esse Dans le instante. nom de Jésus, No nome de Jesus. continue avec nous. Continua conosco. Chaque jour qui se lève, Todos os dias que Dieu se te levantar. remercie, Eu Seigneur. quero te agradecer. Au nom de No Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos N'oubliez abençoe. pas d'aller dans notre Não chaîne, esqueça de ir no nosso de canal YouTube Missionnaire YouTube, Poté, Missionário Poté. dans notre No Instagram. nosso Instagram. Abonnez-vous, Inscreva-se. aimez les vidéos, laissez le pouce. Like Amen. os vídeos Faisons notre e partie compartilhe. et Dieu fera le reste. E Deus vai fazer o resto. La paix du Seigneur à A tous. paz do Senhor a todos. À dimanche. Até domingo. Dieu vous bénisse. Deus vos abençoe.